Olá meninas, aqui quem fala é a Daiane do grupo Esposas que Oram. Glória a Deus por mais um dia, estamos na jornada Uma Vida com Propósitos de Rick Warren. E hoje nós vamos para o dia 13, a adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12:30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras do seu tempo ou do seu dinheiro. Ele deseja em sua total devoção e não migalhas de sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, o lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essa questão externa não tinha importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus 12:28. O tipo de adoração que agrada o Senhor apresenta 4 características. Primeira, Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como... e então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser profunda na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Adorar em verdade significa adorar a Deus de tal como Ele é, verdadeiramente revelado na Bíblia. A segunda característica é: Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus disse que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. Adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é louvor, é em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude do nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas e não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade.
Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos a oração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a essência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses, suas preocupações com os que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus. Mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais, erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus, com base na formação e na personalidade que Ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso acontece porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary relacionou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo essa obra cristã, clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidárias, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentimentos e apreciam belos cultos de adoração, que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque. São apenas e não apenas audição. Os tradicionais aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus, demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dEle em seu culto. João 4:23. Outra característica: Deus se agrada quando nossa adoração é mediativa.
A ordem de Jesus, ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer ao momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver a sua mente. Jesus chamou de vãs repetições as orações indiferentes. Mateus 6, 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo seu uso exagerado, quando estamos deixando de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que o encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você gostaria de ouvir 2 elogios específicos ou dezenas de generosidades imprecisas? Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Além disso, ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. A esse respeito, Deus insiste em que os nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos. Quando eles estiverem presentes em nossas reuniões de adoração, Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 16, 17. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Outra característica, Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos 12, 1. Por que o corpo? Porque o Senhor não diz, apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade, você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas, enquanto estiver neste planeta, Deus diz, dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar da reunião nesta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Se o seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo em sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício como algo morto, mas Deus quer que você seja o sacrifício vivo, que você viva por Ele.
Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos, ó cristãos, avante, no domingo, e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes: ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custarem nada. 2 Samuel 24:24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua casa para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele. Matt Handman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais importante que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção, Essência da Adoração. Trarei a ti mais que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes de mim. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Amém?